pessoal, bem-vindos de volta ao Cast Knowledge. Eu sou o Saulo, estou aqui com meu pai, Zé Antônio, mais uma vez. Então vamos dar sequência ao que a gente estava falando na semana passada, a respeito dos sumérios. Antes de mais nada, né, pai, agradecer mais uma vez aí o pessoal que está apoiando a gente. É, Se inscrevam no canal, dá o like, ativa o sininho. Toda sexta tem episódio novo. E a gente vai dar sequência no que a gente estava falando sobre os sumérios. agradecer a galera realmente por disponibilizar um pouco do tempo para poder escutar o que a gente tem para dizer aqui, para escutar o nosso podcast e reforçar só que as ideias, as críticas são sempre bem-vindas. E então, por favor, galera, por favor, continue enviando as suas ideias, críticas, o que vocês acham que pode mudar. E nós vamos tentar adequar da melhor forma possível. Tem um amigo que tinha dado até uma ideia da gente fazer uns cortes e tal, e nós temos essa pretensão, mas por agora ainda está meio. A gente está tentando juntar um volume legal de material para poder fazer um canal de cortes e tal. Mas isso vai acontecer no futuro. No futuro. E então é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre as invenções, as tecnologias, as invenções dos sumérios. E aí, Saulo, o que você tem para dizer para a gente a respeito do que esses caras foram capazes de criar e desenvolver? Não, o legado tecnológico dos caras é ímpar, né? Muitas das tecnologias que são base da engenharia, ainda que primitiva, mas, por exemplo, a invenção da roda é uma das primeiras invenções deles, datando, né, mais ou menos de 3.500 antes de Cristo, pelo que se sabe, quando começou a ser usada. Ainda era numa forma mais primitiva, onde o próprio tronco ali de madeira inteiro, assim, aquele cilindro, ele era usado como uma roda para poder. Tipo o carro do Fred Flintstone, assim, um cilindro, uma tora de madeira que era usado como roda. Tipo um compressor, como na nossa ideia de um rolo compressor, assim, Uhum. de um jeito mais primitivo, né, para transportar algum tipo de plataforma, uma carruagem que eles tinham. E eventualmente essa tecnologia foi se aprimorando, e aí eles viram que aquele cilindro ali poderia se tornar um eixo, e que eles precisavam, na verdade, de rodas mais especializadas nas pontas, e que aí isso seria mais eficiente, né? Então a versão mais moderna da roda é combinado com um eixo, do jeito que a gente vê nas carroças, nas carruagens mais rudimentares que a gente conhece. Foi uma invenção dos sumérios, né? Muito, muito foda. Assim, é legal falar também que é uma invenção, quando a gente fala que é uma invenção deles, é porque os primeiros registros históricos que se tem notícias são daquele tempo. Então, o pessoal, os sumérios, eles em determinado momento, eles misturam muito sua mitologia e suas crenças religiosas com a sua história e a forma como essas tecnologias surgiram. Então, quando você vai olhar a versão deles de como que eles chegaram a boa parte desses conhecimentos, eles tinham deuses, deus da agricultura, da fertilidade, deus do conhecimento, e deus do fogo, etc, etc. E eles atribuíam boa parte desse conhecimento que eles tinham aos deuses, como se lhes houvesse sido entregue pelos deuses. Isso na mitologia deles. Mas vamos lá, porque tem muita coisa. Então a roda, né, para puxar a carroça, o carro de boi, foi uma das invenções mais antigas deles, né, mais ou menos naquela mesma época ali, 3.500 a.C., começaram a aparecer também os primeiros registros de escrita, né, que eram a escrita cuneiforme, e ela era feita em tabuletos. Eles escreviam com uma ferramentinha, que é
que a gente conhece hoje com tipo um stylus, parece um bisturizinho. Então, eles escreviam nesses tabuletos de argila, nesse tipo da escrita, que inclusive é um modelo precursor do alfabeto, que eventualmente veio a ser desenvolvido por eles. Eles também tinham outra forma de registrar os acontecimentos, como no episódio passado você falou, né, pai? Por meio de selos de cera que eles usavam para imprimir, para fazer uma gravação, um selo mesmo, igual a gente conhece um selo hoje, Eles faziam, na realidade, um rolo, né? um rolinho. E Aham. eles entalhavam aquele rolo, e quando você Uhum. molha na tinta e rola em cima de um pedaço de papiro ou de couro e tal, apa- imprime ali, é como se fosse um carimbo, né? É, Imprime ali o que estava desenhado, o que estava escrito naquele selo. Eles usavam isso para uma série de coisas, uma série de coisas. para poder certificar a propriedade de alguma coisa, para assinar documentos, para poder Contratos, contratos, uma série de coisas eles usavam esse envio rolinho. de cartas, uma das invenções deles, eu vou falar mais para frente um pouquinho, foi o correio, sistema postal, foi também uma coisa que eles inventaram. Mas eles usavam muita argila, né? Então eles têm vários tabuletos que eram escritos com essa ferramentinha, esses stylus que eles usavam para poder escrever e deixar escrito tanto livros, documentos, contratos, e eles também usavam argila para poder usar esses selinhos de cera para deixar gravado em argila também. Era comum. Tem, tem alguns selos bem famosos, inclusive. Tem um deles, só a título de curiosidade, depois quem quiser pesquisar mais a respeito desse selo, o nome dele é selo VA243. Ele foi publicado por um cara chamado Anton Murtgat. E esse selo sumério parece que está registrando uma transação, assim, tem mais de uma interpretação dele. Ele parece estar registrando uma espécie de transação, onde tem um deus que está com um arado ali, bem primitivo, uma ferramenta de arado, assim, né? Dá para ver bem claramente que eles estão. Tem uma pictografia ali toda uns bichinhos, de um gado ali, as inscrições, né? O escrito do selo dá até o nome da pessoa que é a dona do selo, chama Ilha Ilot, e parece estar registrando uma espécie de transação, e eles usavam muito a imagem dos deuses, e tem, curiosamente, um desenho do que parece ser o sistema solar. Tem até bastante debate aí online hoje em dia. Um dos caras que a gente já citou aqui antes é o Jimmy Corsetti, do canal Bright Insight. Ele trouxe um vídeo uma vez que falando que aquilo ali parecia muito o seu sistema solar mesmo. E aí depois ele teve um vídeo de um professor, que é um PhD chamado David Miano, da Universidade de San Diego, e ele refutou o Jimmy Corsetti. Nós vamos colocar os dois vídeos na nossa playlist para vocês poderem assistir e verem como que é interessante, que tem várias interpretações, né? Mas então esse selo, o que parece ser o sistema solar, quando você analisa toda dentro da cultura suméria, como eles representavam o Sol e como eles representavam outras estrelas, você consegue ver que aquilo ali muito provavelmente estava se referindo a estrelas ou objetos celestes e não necessariamente ao Sol e ao sistema solar. Então a gente sabe que os sumérios tinham um conhecimento avançado de astronomia, que eu vou falar aqui, mas ele tinha limites também. Então, juntamente com a escrita, eles inventaram o sistema numérico, né? Primeiros registros matemáticos também são lá deles.
Então, eles usavam um sistema sexagesimal de base 60, para poder. Eu falei um pouquinho disso no último episódio, né? Mas para poder contar o tempo. Então, eles tinham um conhecimento muito. Eles tinham um conhecimento avançado do tempo e da interação do nosso planeta com os astros. Então, eles já tiveram essa sacada 2.500, 3.000 anos antes de Cristo, né? Mais de 5.000 anos atrás, eles já sacaram que o céu era provavelmente a forma mais. É a forma mais confiável, né? Você medir o tempo, né? Ele não falha. Então, eles usavam o calendário lunar, uma invenção deles é o calendário lunar. Eles contavam o dia deles a partir do pôr do sol. Então, a hora que anoitecia, o dia começava e o mês deles ia de acordo com a lua, começava na primeira lua nova. E aí tinha o de 29, 28 dias, 30 dias, dependendo. E eles já sabiam que havia uma diferença, um pouquinho, né, de menos de um dia ali do calendário lunar para o calendário solar. E eles compensavam de alguns em alguns anos, adicionando um mês novo no calendário deles, de X em X anos, para poder compensar e manter o calendário alinhado com as estações. Então, aparentemente, né, além dos planetas do nosso sistema solar, eles tinham mais um ou dois planetas, né? Um que é o planeta que eles diziam que o conhecimento, os deuses vinham, que é Nibiru, né? Então, você tem Nibiru e parece que do nosso sistema solar eles não conheciam todos os planetas. Se não me fala a memória, eles só conheciam 7 planetas do nosso sistema e um outro chamado Nibiru. Na verdade, eles conheciam os 5 primeiros planetas do sistema solar, né? Até Ah, são 5. Mercúrio, Vênus. Não, peraí. Eles não conheciam Mercúrio, não. Vênus, Marte, Júpiter, Saturno e Mercúrio. Não, é verdade, eles conheciam Mercúrio, sim. Os cinco planetas primeiros mais próximos da Terra. Né? Mas assim, a própria visão da Terra deles era uma visão diferente da Terra redonda. Eles achavam que a Terra era plana, era um planisfério, e haviam 3 níveis de céus: o céu baixo, o céu médio e o céu elevado. Né? Então, o deus deles os deuses viviam lá no céu elevado, e nesse céu médio, que eram camadas que a gente não tinha acesso. Eles acreditavam que elas eram todas feitas de pedras preciosas, cada um de um jeito de uma pedra diferente. E aí, separando essas duas camadas superiores dos céus baixos, que seriam onde estão os planetas nos céus, os astros, a Terra especificamente, ela não era vista como um destes astros, entendeu? Era como se a coisa estivesse acontecendo em volta da gente. É, e aí, entre os dois níveis de céu superiores dele e o céu mais baixo, havia um que ele chamava de um oceano cósmico. Acredito que o nome é esse, oceano cósmico. Que é um tipo de substância, um éter, alguma coisa mais fundamental, assim, que tava, bom, assim, enfim, isso aí já entra em especulação, né? Porque eles não tinham conhecimento avançado de física como temos hoje, mas a melhor descrição que eles deram foi essa daí, para o que eles sabiam e para o que eles acreditavam. E de novo, né? Só lembrar que toda a cultura, tanto os hindus quanto os egípcios, ah, os sumérios, toda a cultura girava em torno das crenças, da mitologia religiosa. Inclusive, os líderes eram reis, deuses ou deuses É, reis, né? isso.
Então, assim, tudo girava em torno disso. É tanto que as cidades, elas cresciam ao redor dos templos. dos Eles tempos. fundavam o templo primeiro, que era o ponto principal, o centro religioso, administrativo da cidade lá, do povoado, e aí o restante ia se desenvolvendo ao redor Daquele daquele tempo. templo que veio a ser chamado de Zigurate. zigurate, isso. É. Veio a Mas ser então, é chamado legal assim, você falar zigurate. nisso, porque mais uma das ah, invenções que podem ser creditadas aos sumérios é justamente essa ideia de divisão da sociedade em classes trabalhistas e a criação da monarquia, né, que surgiu justamente a partir dos sacerdotes, e ela primeiro era considerada uma tarefa praticamente divina. Falei classe trabalhista, não, classe trabalhadora, né? As diferenças, de- a divisão da sociedade pela Por profissão, classes, por classes, por classes. exatamente. Tinha A pedreiro, tinha cobrador de impostos, cobrador de imposto, tinha. tinha nobreza, né? Tinha Aham. a parte do clero ali, né? Não sei se pode usar essa palavra Sacerdotes. clero, mas os Os sacerdotes, o sacerdotes. pessoal que representava o templo. E justamente daí começou a vir a ideia de monarquia, porque eles eram comerciantes. Então, o que hoje a gente conhece como mercantilismo, né, a ideia de trocar produtos preciosos e colocar valor nas coisas e fazer comércio. Eles usavam a escrita, né, a gente já falou muito para fazer esses contratos de compra e venda, era muito comum isso. Eles já tinham um sistema legal estabelecido, que é mais uma das invenções deles, o Código Legal. O primeiro era o de Código de Urnamo, o primeiro código legal da história, um documento gigante lá com várias provisões. Então, eles eram comerciantes proficientes e, bom, daí começou a surgir, né, a gente consegue ver historicamente falando, a ideia, assim, de poder, muito poder, concentração de poder na mão desses que eram bons de comércio e certamente o pessoal do templo também percebeu que era muito poder que começou a estar concentrado na mão de poucas pessoas, e rapidinho o que eles fizeram foi instalar o que a gente conhece por monarquia, né, por meio desses reis sacerdotes que foram os primórdios do sistema de monarquia. Então eles acreditavam que a autoridade real deveria ser de natureza tanto civil quanto divina, né? Só que aí, eventualmente, à medida que as sociedades foram crescendo, isso daí foi mudando e aí passou a ficar cada vez mais concentrada na mão dos reis e da linhagem de sangue, de família deles, muito mais do que qualquer outro tipo de função divina. Então, o que começou como sacerdotes reis, eventualmente se tornou mais o que a gente conhece como reis, e aquela ideia de ser um representante de Deus, eventualmente até não, né, a gente vê a Pérsia fazia muito isso, provavelmente herança deles ali também dos sumérios, cultos ao rei, cultos de adoração ao rei, né, como se ele fosse realmente um ser divino, diferenciado. E como a gente falou aqui no último episódio, o primeiro desses reis sumérios, que se tem registro histórico dele, é de 2600 a.C., que é o Etana de Kish. Ele foi conhecido por ser um rei que estabilizou muito dos conflitos internos que haviam lá na época. Inclusive, você falou que se você pesquisar Etano de Kush, você encontra também. E, É, né, vale lembrar que Kush é o nome de uma civilização africana, sim, né? sim, sim. E olha que engraçado, cara. Que engraçado não, interessante, né?
Esse código Unamu aí, ele foi descoberto na cidade de Ur, né? E diz que ele foi escrito há mais ou menos 2.100 anos antes de Cristo. E o código ele tem as principais características dele é a responsabilização dos criminosos, proteção dos direitos dos acusados, proteção dos direitos das mulheres, responsabilização dos proprietários por seus bens, responsabilização dos pais por seus filhos, Hum, estabelecimento do direito à propriedade privada, direito à vida privada, direito à liberdade religiosa e a liberdade individual. São apenas alguns muito dos interessante, né? aspectos aí. Então, para você ver assim, Já era bem avançado, né? quão, Os quão conceitos, né? avançados eles eram em termos de conceitos jurídicos, né? Sim, Quão avançados eles eram. legal E demais. é muito, muito interessante. Não, eles eram avançadíssimos. Uma das outras invenções também antigas deles, de 3000 antes de Cristo, canais de irrigação, sistema de irrigação na cidade, esgoto, né, tratamento, não tratamento, mas formas de dispor dos dejetos e tudo mais. Eles tinham os primeiros esgotos e sistema de distribuição de água. E também ali 3000 até 2600 antes de Cristo tem-se notícia das primeiras bibliotecas, né, onde eles armazenavam boa parte dos tabuleiros deles e preservavam o conhecimento. E aí também um pouquinho mais para frente, né, as bibliotecas são anteriores às escolas. Eventualmente as primeiras escolas também foram criadas, e eles ensinavam leitura, escrita, aritmética, matemática. Tanto as meninas e meninos tinham direitos. Você vê que isso foi corrompido, foi mais para frente. Com Quando certeza. surgiu, né, do que se tem notícia, pelo menos, já era, né, não existia essa coisa de uma mulher não poder estudar, não poder aprender, não, eles tinham essa cultura de, como você falou aí Direitos no iguais. Código Legal, sim, uma coisa de direitos mais iguais mesmo, uma forma mais madura, assim, né, de enxergar o cidadão. E muito interessante, né? Outras invenções também deles, o vidro, e a metalurgia deles, eles começaram a mexer com ligas metálicas, criaram o cobre e bronze. Então eles avançaram muito no uso do metal. Eles foram os descobridores, né, se puder falar, os inventores do cobre e do bronze. O que deu início ali à era do bronze, né? Talvez uma das invenções mais importantes aí deles. Eu comentei mais cedo, só fazer um parênteses, porque a respeito do conhecimento deles de astronomia, né, que a gente estava comentando, eles tinham bastante conhecimento do tempo, da forma como os astros se comportavam no céu, questão do tempo. Então, eles mediam isso até no nível do segundo, eles sabiam o segundo, né? Uma fração, 1/60 do minuto, que por sua vez é 1/60 da hora. Esse sistema de medir tempo é deles, baseado no movimento do Sol. Eles sabem a duração perfeita do dia, o mês. Eles usavam calendário lunar, que é um bom calendário, se você souber alinhar ele com o Sol, para você não ir atrasando cada ano que passa, né? Se você souber essa diferença, que eles já sabiam, eles compensavam de tantos em tantos anos, adicionando um mês novo no calendário, para poder manter alinhado com as estações do ano, né? Mas assim, eles é muito interessante porque onde eles falam que havia um desses planetas que você comentou, hoje a gente tem um cinturão de asteroides, que é o cinturão de asteroides que tem ali, é, depois de Marte, né, separando a gente dos planetas gasosos ali, aquele cinturão.
antes de Júpiter, e ele teoriza, assim, uma das teorias que a gente tem aceito hoje sobre como se formou esse cinturão de asteroides, é justamente que ali havia um objeto grande, talvez do tamanho de Júpiter, ou um pouco menor, que tenha se desintegrado ali, se destruído de alguma forma, e os detritos foram formando esse anel de asteroides ali, que são muitos, é muito asteroide, é muita coisa. Teria que ser um corpo muito grande, massivo mesmo, que tenha se desintegrado ali, que é justamente a forma como os anéis dos planetas se formam, né? Geralmente é um objeto que se desintegra ali e fica preso numa órbita ali, ao invés de conseguir aprofundar. Mas é interessante, porque pode ser que dentro do conhecimento deles, se é que tenha uma origem muito mais antiga, talvez em algum momento no céu havia esse outro astro mesmo, a gente não sabe, né? Mas é muito interessante, é mais um dos mistérios, né? Porque, assim, apesar desses registros, igual eu falei, tudo isso que eu falei aqui é muito bem documentado, muito bem registrado, e muita coisa que ainda é passível de interpretação, como é o caso desse conhecimento astronômico deles. Porque tem gente que fala que eles conheciam a precessão do equinócio, que é um ciclo de 25 mil e tantos anos. Tem gente que fala que eles conheciam o sistema solar da forma que ele é, com o Sol no centro e os planetas orbitando, mas não se tem registro disso, entendeu? Então, os sumerólogos, eles não aceitam essas teorias Teorias. de que eles tinham esse conhecimento tão avançado assim, porque eles não tinham telescópio, entendeu? Mas são mistérios, né? Pode ser que eles conheciam mais realmente, né? Talvez eles tenham descoberto alguma forma de começar a usar as lentes, né? As primeiras lentes que se tem notícia que são ali daquela região. Talvez eles tenham descoberto formas de usar isso para poder amplificar a imagem do céu. É possível, mas não se tem registro. Então, o que se sabe foi o que eu falei aqui a respeito de astronomia. Né, então, o que acontece? Se você partir daquela teoria de determinadas estátuas e monolitos e obeliscos no Egito, quando você pega a teoria de que eles tinham formas, moldes e que eles derretiam a pedra com lentes, Uhum. né? Eles conseguiam canalizar a energia do sol, Do derretiam a Sol. pedra com lente. Aham. E aí o que acontece? Você tem a primeira lente de aumento de vidro descoberta, atribui-se aos sumérios, que foi Aham. descoberta no Iraque, Uhum. Sim. né? Os sumérios eles dominavam o vidro. Já há 3.000 anos antes de Cristo, eles dominavam o vidro. Então, quer dizer, se eles dominavam o vidro, se eles faziam lentes de aumento, porque existe uma lente que foi encontrada que é atribuída a eles. Por que não ter um telescópio? Sim, com certeza. Não é verdade? Então, quer É dizer, questão de tempo. é, Dá para é ver uma um questão salto assim, muito grande da, do conhecimento astronômico e matemático dos sumérios, por exemplo, para os egípcios, né? Você vê que os egípcios eles têm um conhecimento muito mais avançado, pelo menos que eles demonstravam ali na forma, no que se sabe, não, no que dá para ser medido, baseado nos alinhamentos que a gente tem ali nas obras dele, né? E assim, os mistérios tecnológicos do Egito de conhecimento são bem mais intrigantes do que os dos sumérios. Mas dá para ver claramente que muita da tecnologia ah, que é atribuída aos sumérios foi aprimorada e foi, né, colocada para jogo, literalmente, pelas civilizações subsequentes, né? Então, é possível que essa teoria da lente grandona que usava energia solar, ela, né, da mesma forma que você pode canalizar um ponto de luz ali, você pode também amplificar a luz. A questão de você começar a usar o jogo de lentes não demoraria muito
a primeira pessoa, né, começar Cons- a mexer com duas Conseguir lentes. Então, desenvolver essa tecnologia ou aprimorar essa tecnologia, né? Você tinha comentado alguma coisa a respeito de barco à vela? barco à vela, o barco à vela foi inventado também. 1300 antes de Cristo tem os primeiros barcos à vela sendo inventados ali pelos sumérios. Engraçado, cara, você fala né, deles de novo, né? É o primeiro registro que se tem. Porém, Uhum, no Egito, os egiptólogos tradicionais atribuem a barcos o é transporte das verdade, pedras para a é verdade. construção. E o que acontece? As pirâmides elas são mais antigas do que 1.200 anos antes da nossa era. É verdade. Então, quer dizer, o barco já existia. E outra, sabe-se que os africanos da região da Núbia, da região do oeste da África, eram exímios navegadores. Inclusive, na época Verdade. das grandes navegações, das navegações dos descobrimentos, né? 1400 e alguma coisa, 1000, 1500 e tal. Os europeus, os portugueses, os espanhóis e tal, eles foram pedir ajuda aos africanos para aprimorar as embarcações para conseguir navegar, porque eles não tinham esse conhecimento. É verdade. Isso daí são evidências mais recentes que estão surgindo, né? Sobre a frota ali do Colombo. Depois a gente vai fazer um podcast para falar sobre isso, que isso é muito interessante. Mas deixa eu só me corrigir aqui. Eu falei 1300 antes de Cristo. Eu anotei esse número errado aqui nas minhas anotações. Peço perdão. Na verdade, a gente está falando de 4000 antes de Cristo, que são os primeiros barcos à vela da Suméria. Esse barco à vela Aí, que surgiu em 1500 a.C. é um outro tipo de barco à vela com mais de um mastro. Entendeu? São barcos à vela mais complexos. Esse sim surgiu ali 1500, 1300 a.C. E também não foi na Suméria, não. Mas os primeiros são os sumérios e são de mais ou menos 4000 a 3500 a.C. Eles já usavam. E eles usavam tanto para comércio, né? Eles tinham rotas de comércio, eles usavam mapas também. Assim, muitas das coisas que a gente hoje tem como base da nossa civilização, deu para ver que foram inventadas por eles, né? coisas Mapas, que a gente usa no dia a calendários, dia, que é uma coisa normal, né? Que a coisa pessoa usa normal. sem. Usa, É, está tão habituado a usar que você nem percebe que você está fazendo uso daquilo. exatamente. Calendário, hora, mapa e não sei o que lá. Então, os caras já tinham aquilo ali e faziam uso daquilo da mesma forma. Então, aí, com essa correção aí da data do barco, começa de novo aquela questão da quem colonizou quem. Foram os É, sumérios a irem para a África? Ou a gente volta naquela ideia de que os africanos saíram ali, foram ali pela Península Arábica e foram contornando, e eles povoaram toda aquela costa até o Oriente, né? eu acho que quanto mais a gente Porque pesquisa o que está sendo indicado, o que está se tornando evidente, é que essa expansão africana, de origem africana, ela parece ser a hipótese mais plausível e também mais provável, né? Porque se ela realmente foi a origem da humanidade, cara, porque tudo indica que foi, nós vamos chegar lá, né? No decorrer dos nossos episódios, nós vamos chegar lá. Porque se não for a mais provável, com certeza é uma das mais coerentes. com certeza. Até por É causa uma das mais dos estudos genéticos, né? dos Que estudos mostram. genéticos, das próprias esculturas que todas têm feições, É,
de africanos, né, É das tribos verdade. africanas e tal, inclusive nas Américas. E aí depois, mais para frente, nós vamos entrar nessas novas evidências que estão surgindo aí dessa questão das Américas. Tem muita coisa legal, né? Mas de E novo a gente aí, vai entrar na questão do a origem, então, desse povo. Qual que é a origem? Quando você vai lá nos Sumérios e você vê o que eles falam a respeito da sua própria origem, o que está registrado, você tem aquela mistura, de novo, com a mitologia. Uma questão de deuses que chegaram, que talvez é passível de interpretação. Pode ser que sejam realmente o que eles consideravam deuses cósmicos e tarará, astrais, espirituais, ou pode ser seres humanos que chegaram lá com conhecimento mais avançado também e passaram uma parte para eles. exatamente, porque o que, que acontece? Imagina, não vamos muito longe. Imagina, bom, isso está mudando, né? Mas vamos pensar da forma que nós fomos ensinados na escola. Imagina você está numa caravela, 1500, Cristóvão Colombo chegando na costa brasileira, os nativos brasileiros veem aquela caravela com aquele povo chegando do mar e tal. O que, que era aquilo para eles? Se não É, deuses? tipo isso, tipo isso. Que Eles tinham o poder de matar porque eles eram armados? armados. É, eles entregaram Então, tudo para eles, tipo assim, então quer literalmente. dizer, os deuses, né, que eles citam, que os sumérios citam nas escrituras deles, nos textos, pode ter sido esse pessoal que veio da África, veio de fora, com conhecimento muito mais elevado que o deles, com uma tecnologia mais elevada do que a deles, e talvez essa tecnologia depois tenha se perdido por falta de uso, caiu em desuso. Ou ela foi apagada. Ela pode ter sido apagada. Então, Porque quer a gente dizer, vai chegar num ponto que é interessante, né? Entre uma coisa e outra, né, tudo indica que mais ou menos ali antes, entre 6.000 antes de Cristo e 10, 11.000 antes de Cristo, aconteceu algum tipo de evento na Terra que, que foi o que causou a era chamada de Younger Dryas, e essa era foi o degelo súbito das calotas polares que estavam gigantes. Era a era do gelo que ela acabou aparentemente, literalmente, da noite para o dia. Aconteceu alguma coisa e quando você derrete muito gelo, né, de uma vez no mar, imagina quantos bilhões de metros cúbicos de gelo sendo rapidamente derretidos e reinjetados no mar. Que você vai ter? Você vai ter um aumento súbito do nível do mar e você vai ter enchente de proporção catastrófica catastrófica para tudo quanto é lado, né? é E a como questão do, né, o que nós conhecemos como dilúvio, ou, hum, né, e os sumérios têm, na minha opinião, uma das melhores histórias a respeito uma das melhores do versões dilúvio. do dilúvio, Das melhores, das melhores é porque versões a é respeito do lógico dilúvio. pensar isso assim, porque aconteceu, a gente sabe por registro geológico, né, análise daqueles núcleos de geleira, que você tem um gelo ali preservado por milhões de anos, você consegue analisar camada por camada e saber o que estava acontecendo na atmosfera naquela época. Então, sabe-se, sem sombra de dúvida, que o derretimento das calotas polares ali, mais ou menos 11.800 anos atrás, foi súbito, assim, ó, foi repentino. Foi um evento realmente que quebrou com a continuidade assim, da noite para o dia. Então, tem algumas teorias sobre o que pode ter sido impacto de algum meteoro ou asteroide, ou pode ter sido a inversão dos polos da Terra também, dos polos magnéticos. Porque quando acontece essa inversão dos polos magnéticos, o campo magnético da Terra ele fica fraquíssimo durante um período de tempo ali que é curto, mas é como se a Terra ela perdesse os seus escudos contra a radiação do Sol.
Se isso aí acontecer num período de intensidade de atividade solar elevada, o risco de uma dessas explosões vir na nossa direção aumenta muito. Se a Terra estiver enfraquecida, o campo magnético ela pode ser completamente devastadora, essa radiação, tanto em termos de calor, quanto em termos de radiação, que a gente não consegue perceber assim na hora, mas que tem um efeito de fritar a gente, assim. Raios ultravioletas, raio gama, raio X, o Sol então, assim, é uma das teorias também. Inclusive, atualmente, é uma das que está sendo mais explorada, essa como se esse flip, essa mudança dos polos magnéticos da Terra tivesse acontecido mais ou menos nessa época. E aí aconteceu algum tipo de explosão solar, ejeção de massa coronal do Sol, assim, que veio na nossa direção, um jato de plasma, pá, e causou um choque aqui. E aí a era do gelo acabou do dia para a noite, né? Mas aí a gente vai abordar o que é que pode ter acontecido, né? Que esse mito ou essa história do dilúvio ela é pertinente, ela é presente em tantas culturas, né? A gente tem ela E através do mundo inteiro. várias civilizações falam a respeito disso, desde os índios norte-americanos, quanto as civilizações da Mesoamérica, né, América Central ali, Uhum. os sumérios, os próprios hebreus no Antigo Testamento, os Sim, hindus falam a os respeito, os hindus falam, chineses falam. Na Austrália você tem registros, na África, em vários lugares, eles contam a mesma é, história de que houve realmente um dilúvio, e nós vamos falar um pouco sobre o dilúvio na visão dos sumérios no dos próximo sumérios. episódio. Exatamente. É isso aí, pessoal. Um abraço para vocês. Até semana que vem. Valeu. Um abraço, não esqueçam de se inscrever no canal, dar um joinha pra gente, por favor, compartilhe o canal e mandem, por favor, as suas ideias e suas sugestões e críticas. Um abraço, fui! Valeu, pessoal.